Olá, sejam mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E hoje eu estou trazendo o Intel Xeon E5 2620V4, a gente vai estar trazendo uma lista bem grandinha aqui, basicamente, bem atualizada também, que é a questão do V4, é custo-benefício com clocks um pouquinho baixos, mas que com certeza vai te ajudar bastante, pelo menos na questão da produtividade e também na questão dos jogos, tá? É a linha mais atualizada que a gente tem na versão de 14 nanômetros. Ano de introdução foi 2016 com microarquitetura em 14 nanômetros. Pelo menos o preço aqui no Brasil fica em R$ 2.100. Logicamente que está muito elevado esse valor, não te recomendo. Já para você importar na nossa amiga AliExpress, fica em apenas R$ 360. Tome cuidado, às vezes não vale a pena você estar comprando fora e às vezes não vale a pena você estar comprando no Brasil. Pesquise bastante antes de você fazer a sua compra. Tecnologia Hyperthread a gente possui sim, são 8 núcleos reais, aquela qualidade genuína que só a Intel pode oferecer, e são 16 linhas de instruções, te ajudando muito mais na questão de empresa, multi-empresa, jogos. É o custo-benefício com linha de 14 nanômetros, com uma tecnologia mais atual, pelo menos um pouquinho mais atual, não é lá aquela coisa, mas você ter hoje em dia um processador que tem uma linha tão atualizada de 14 nanômetros é muito bom, tá? A gente tem grandes processadores daqui da Intel, pelo menos nas versões de desktop, com 10 nanômetros, né? Então é uma linha muito boa pra gente usufruir aí. Tecnologia Turbo Boost a gente tem aqui nosso ponto base com 2.1 e o nosso ponto max com 3.0, um pouquinho bem abaixo do que a gente precisaria aí em alguns jogos, tá? Tem gente que consegue jogar muito, já tem gente que já começa a reclamar. É um clock muito baixinho para jogos, porém dá sim para você que está começando agora. Vai ser melhor do que um Phenom, vai ser melhor do que um FX, porque você vai estar lidando aqui com diversas tecnologias mais inovadoras, tá? Mesmo tendo um clockzinho baixo, ele ainda continua sendo um processador tanto aí para você usar nos seus programas e também na questão dos jogos também, tá? A versão Turbo Boost que a gente tem aqui é a 2.0, a mesma encontrada em arquiteturas aqui de 10 nanômetros, né? E entre outras arquiteturas aqui projetadas aqui pela Intel. Aqui a gente não tem um multiplicador desbloqueado, a gente já sabe como é que funciona isso. Existem alguns programazinhos que você dá para você desbloquear dentro da segurança, sem precisar ser tão assim profissional na área, e você consegue fazer isso bem basicamente mesmo. Você consegue aí ter um clock um pouquinho mais alto, quem sabe 3.3, 3.4, né? Para poder ter uma satisfação ali considerável em questão de jogos. Memória cache a gente não tem nem o que falar, são 20 MB de cache, ele vai guardar muita informação, você vai ter um acesso rápido. Lembrando que nem tudo é só memória cache, tá? Então não adianta você ter uma grande memória cache aí que você vai ter tudo rápido, não é assim que funciona. Bom mesmo é você ter o conjunto, tanto aí no seu SSD, né, no seu dual channel e tudo mais aí para você ter uma flexibilidade maior na questão de velocidade aqui. Controlador de memória a gente possui aqui o DDR4 com 2133 MHz com o seu limite máximo de 64 GB. Tem alguns processadores dessa linha aqui que chegam a atingir 1,5 TB, exatamente isso, 1,5 TB aí para você colocar. Logicamente que a gente não vai utilizar essa porcentagem toda, nem tem como, não há nem possibilidade de você fazer isso. Você não é uma multi-empresa, né? Aqui o canal não é vinculado, a gente aqui é um canal gamer para você que quer usufruir do seu processador com a melhor performance. Então, de 16 a 32, eu acho que estaria muito bem servido aqui. Controles de canais, a gente tem 4 canais aqui, então há a possibilidade de você estar fazendo a prática aqui quadri-channel, tá? Você tem uma largura de banda aqui de 256 bits, isso é fenomenal e vai te dar mais ênfase ainda na questão de FPS em jogos. O socket da placa-mãe do processador, enfim, é o 2011-3. Vai ser esse tipo de pesquisa que você vai fazer lá no Mercado Livre ou no OLX, ou o tipo de plataforma de venda que você mais confia. Então é lá que você vai estar comprando ou sua placa-mãe, né? Ou a quem sabe mesmo o cooler que você vai estar comprando aqui para esse tipo de processador. A gente tem aqui o chipset compatível, que é o X99. Lembrando que eu vou deixar uma lista aqui bem certinha aqui
do CPU suporte, onde você pode estar olhando aqui, ver se o seu processador está listado ali, pelo menos é uma ideia que você tem basicamente, tá? O TDP do processador é 85 watts com o seu limite máximo, né, estável ali 74. Limite máximo estável é até onde o seu processador pode trabalhar tranquilamente, sem perda de clock, sem nenhum tipo de coisa que venha atrapalhar, tá, suas jogatinas, né? De repente você tá jogando e de repente dá aquela queda ali de frame. Isso pode estar relacionado à temperatura do computador, né? A maioria das vezes pode ser fonte, pode ser memória, mas sempre está relacionado à temperatura, tá? E sobre a questão de VRM, a gente sabe que VRM não é processador. Eu tô sempre colocando isso em todos os vídeos aqui, na nossa questão aqui de TDP, porque ele esquenta naturalmente de 80 a 95, 96 aí estourando, tá? Então se ele chegar a essa temperatura, ele tá perfeitamente normal, não há nenhum tipo de problema com a sua placa-mãe ou com a sua placa de vídeo ou com o seu sistema em si. Controlador de vídeo não há possibilidade nenhuma, a gente não tem vídeo nesse tipo aqui de processador. Então há uma necessidade aí de você estar colocando uma placa de vídeo, né? Ou fazendo um investimento aí. Controlador PCI Express a gente tem aqui o 3.0. Você sabe que dá para fazer alguns investimentos com relação tanto à placa-mãe, lembrando que eu vou estar deixando o chipset para você estar acessando aqui, e também com relação à placa de vídeo. Até uma 1050 Ti, uma 1660 Super também seria muito bem-vinda para esse processador. Os níveis de FPS que a gente encontra nesses processadores com esses tipos de placas de vídeo, né, uma placa de vídeo um pouquinho menor, são de 60, 50, às vezes 70, depende muito do jogo ou do tipo de otimização que ele vai utilizar, tá? Fonte de potência real, sempre potencial, não se esqueça nunca disso. O nosso limite mínimo de fonte que eu sempre estou colocando aqui é de 450 com limite máximo até 650, que é o tipo de fonte que eu utilizo. Alguns jogos a gente consegue bater 120 FPS, outros jogos muito pesados a gente consegue uns 50, uns 49 ali, mas a gente fica sempre nessa linha aí, tá? De 49 a 120 em diversos jogos, sempre utilizando. Logicamente que não depende só de fonte pra gente ter FPS, mas é bom mesmo você ser curado de fonte, né? Uma vez que você tem uma fonte satisfatória aí, você não vai precisar esquentar a cabeça com relação à fonte. Sempre de 450 com o seu limite mínimo até o seu limite máximo de 650. Agradeço a todos vocês, estamos sempre juntos. Não deixe de se inscrever em fazer parte da nossa comunidade. Lembrando que a gente tem uma listagem bem completa relacionada a processadores, tá? A gente sempre vai estar junto.